Well, we're glad to be here, dear friends, Queridos amigos, eu estou muito contente de poder estar aqui to once more announce the gospel. e de mais uma vez anunciar o Evangelho. As probably we all know, gospel means good news. Vocês provavelmente todos sabem que a palavra Evangelho significa boas novas. And we have a message tonight Assim temos uma notícia hoje à noite, from the heart of God. vindo do coração de Deus. And it's for each one of you individually. E é para cada um de vocês aqui individualmente. You are not lost in the crowd. Vocês não estão perdidos na multidão. God has his eye upon you. Deus tem os seus olhos sobre você. He searches the inmost recesses of your soul. E Ele busca no mais íntimo da sua alma. And all things are naked and opened unto the eyes of him with whom we have to do. Todas as coisas estão abertas diante dos olhos daquele que sabe e julga todas as coisas. But dear friend, tonight, all we can do is point you to Christ. Assim, esta noite, tudo que nós podemos fazer, vamos falar, vai apontar para Cristo Jesus. Sometimes you come to a crossroads Algumas vezes nós chegamos num cruzamento and you're thankful for the sign that is there. e você fica tão grato de ver que tem um sinal lá. We experienced that on the way to Ipuã. Nós tivemos essa experiência na nossa visita a Ipuã. This evening, E esta tarde, the signpost to heaven is the cross of Christ. esta noite, o sinal apontando para o céu é a cruz de Cristo. You can find peace with God, Você pode achar paz com Deus, salvation salvação for your eternal future. para o seu futuro eterno. If you come to the Lord Jesus Se você vier para o Senhor Jesus, in your deep need, na sua profunda necessidade, there's a signpost in England. tem um poste com um sinal na Inglaterra. It's made of stone. Ele é feito de pedra. It's been there for 17 centuries. Ele está lá por 17 séculos. And it's still pointing the way. E ainda continua apontando o caminho. The writing is not too legible. O que está escrito nesse sinal está meio ilegível, It's a little blurred, meio borrado, but it's pointing the way mas está apontando qual é o caminho, faithfully today. fielmente até hoje. But I'm telling you of something that goes back 2,000 years ago. Mas eu estou falando aqui hoje à noite para vocês de alguma coisa que vai lá atrás, há 2000 anos atrás. The cross of Calvary. A cruz do Calvário. God's answer for your need. A resposta de Deus para a sua necessidade. Pointing you to salvation. Apontando para você salvação. Pardon. Perdão. Forgiveness of sins. Perdão dos seus pecados. For all eternity. Por toda a eternidade. And the writing is not blurred. E o que está escrito não está borrado. It is clear. Está bem claro. And we hope we can make it clear tonight E eu espero que eu possa fazer isso bem claro essa noite. to every soul in the company. Para cada alma aqui nesse Because auditório. this is an opportunity for you. Porque esta é uma oportunidade para você. When you hear the gospel, Quando você ouve o Evangelho, you are more responsible, você é muito mais responsável. even though it may be presented feebly. Mesmo que ele seja apresentado de modo muito fraco. Water of life is presented to you tonight. A água é apresentada para vocês hoje à noite. Stoop and drink. Pegue dela e beba. My wife and I just returned from India. Eu e minha esposa acabamos de voltar da Índia. We just flew into Sao Paulo a few days ago. E nós voamos até São Paulo alguns dias atrás. We were 1 month in that land of over 1 billion people. Nós ficamos naquela terra de mais de 1 bilhão de pessoas por um mês. It was a wonderful privilege.
Foi um privilégio maravilhoso to preach the gospel pregar o evangelho to many young people, para muitos jovens, many children, muitas crianças and to meet many of the people of God. e conhecer muitas das pessoas que são do povo de Deus. Many of the brethren who are gathered to the Lord's name. Muitos dos irmãos reunidos ao nome do Senhor. But as we were coming out of the country, Mas conforme a gente estava deixando o país, I picked up the newspaper eu peguei o jornal, and read it. It was in English, ele estava escrito em inglês, então eu li, and it gave a description e deu uma descrição of a group of young people, de um grupo de jovens, 126, 126, who left their college one morning que deixaram o colégio uma manhã to have an outing or a picnic near the sea. para fazer um piquenique próximo ao mar. There they were on the bus, Ali estavam eles no ônibus, and they all arrived safe and sound. todos chegaram seguros e salvos. But some of those students Mas alguns daqueles estudantes were not aware of the dangers. não estavam conscientes do perigo. The fishermen were, but not the students. O pescador estava atento, sabia do perigo, mas os estudantes não. 20 of them went out into the water. E 20 deles entraram na água. And suddenly a tidal wave came in. E de repente uma onda da maré veio Unexpected. inesperadamente. 14 of those young people were swept into the ocean. 40 daquelas pessoas, 14. 14 daquelas pessoas foram tiradas para o mar. And one they have never found. E eles nunca mais acharam. 6 were saved. 6 foram salvos. Suddenly those young people with life before them De repente, aquelas pessoas vivas were ushered into eternity. foram lançados para a eternidade. You might say without a warning. Podemos dizer sem nenhum aviso. And their opportunity is gone forever. E a oportunidade deles se foi para sempre. God speaks once, yea twice, yet man perceiveth it not. Deus fala uma vez e 2 vezes, mas o homem não aceita. So tonight, dear friends, we want to give briefly the message of the gospel. Mas essa noite, meu amigo, você vai ouvir brevemente a mensagem do Evangelho. When I speak to the children in India, I use an illustration. Quando eu converso com as crianças na Índia, eu uso sempre de uma ilustração To make them understand a little better. para fazer eles entenderem um pouquinho melhor. I say, boys and girls, Eu digo, meninos e meninas, what is this here? o que é isso na minha mão? My passport. É meu passaporte. What is this here? E o que é isso aqui? O que é? My Bible. Minha Bíblia. What is this here? E isso aqui, o que é? This is my ticket. Esse é a minha passagem aérea. Now, boys and girls, men and women, I can say too. Assim, esta noite eu posso dizer também, meninos e meninas, I travel around the world. eu viajo todo mundo. Sometimes I miss certain things. E algumas vezes eu perco algumas coisas. Might forget my comb. Uma vez eu perdi meu pente, Might forget my toothbrush. posso ter esquecido da minha escova de dentes, Might even forget my glasses. até os meus óculos eu posso ter esquecido. But my shirt, maybe I forget too. I don't know. Minha camisa talvez eu possa But esquecer. I can buy those things here in Brazil. Mas eu posso comprar essas coisas aqui no Brasil quando eu chegar aqui. It's not life and death. Não é questão de vida e morte. But there's 3 things Mas that I must never forget. tem 3 coisas que eu nunca posso esquecer. I must always have them Eu tenho que tê-las sempre, before I leave home in Ottawa, Canada. antes de eu sair de casa em Ottawa, no Canadá, onde eu 1, moro. my Bible. Primeiro, minha Bíblia. 2, my passport. Segundo lugar, meu passaporte. 3, my ticket. E em terceiro lugar, a passagem.
I must have those three things. Eu tenho que ter essas três coisas. So we say to the children, boys and girls, you must have those three things. E aí eu digo para as crianças, meninos e meninas, vocês têm que ter essas três coisas. You need the Bible, Você precisa da Bíblia, which gives you God's way of salvation. porque nos dá o modo de Deus nos salvar. You need a passport to heaven, Você precisa de um passaporte para chegar nos céus. that is the Lord Jesus Christ. E esse é o Senhor Jesus. And you won't get very far without a ticket. E você não vai muito longe se não tiver a passagem. Someone has to pay for your passage. Alguém tem que pagar por essa passagem. That's the blood of Christ. Esse é o sangue de Cristo. Christ is my title to heaven, Cristo me intitula a estar no céu, and his precious blood is the price that he paid e o seu precioso sangue é o preço que ele pagou to redeem my soul. para redimir minha alma, Not with corruptible things such as silver and gold, não com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, but with the precious blood of Christ. mas com o precioso sangue de Cristo. Are you sheltered by that blood tonight? Você está protegido por esse sangue esta noite? If you had been one of those 13 students I have spoken about, Se você fosse um desses 13 estudantes que eu acabei de contar aqui, where would your eternity be? onde seria a eternidade sua? They are gone, Eles se foram. and you have no lease on life. E você não tem nenhuma segurança na vida. Life is real. A vida é real. Dust thou art, and dust thou returnest. Do pó vieste e ao pó retornarás. Was not spoken of the soul. Nunca foi falado sobre a alma. The body may go into the grave, O corpo pode ir até para a sepultura. but the moment the breath leaves your body, Mas no momento em que o sopro, o seu bafo sai do seu corpo, o you seu are sopro, consciously with Christ, você está diante de Cristo. or you're under the judgment of God, Ou você está diante do julgamento, in, do juízo de Deus, in torment. em tormento. Read Luke chapter 16. Leia isso em Lucas, capítulo 16. God pulls aside the veil, Deus And he puxa de lado o véu and he shows us two men. e ele nos mostra dois homens. One prepared for eternity, Um que está preparado para a eternidade the other totally indifferent e o outro totalmente indiferente to his eternal welfare. com respeito à sua posição eterna. Having everything that he needed down here, Qualquer necessidade que ele tinha aqui na terra, riches, riquezas, all the provisions for his body, todas as provisões para o seu corpo, but his soul unsaved. mas a sua alma não estava salva. Ushered into eternity, Foram jogados para a eternidade. and perhaps a great funeral. Provavelmente teve um grande funeral, But in hell he lifted up his eyes, being in torments. mas lá do inferno ele levantou seus olhos, I estando em tormento. want to look at a character tonight briefly Eu quero considerar aqui hoje um caráter from the Old Testament. do Velho Testamento, um personagem do Velho Testamento. And I'll give you a little background of this man. E eu vou dar apenas uma noção de quem é esse homem. He was a young man, Ele era um jovem, I would say between 20 and 30. vou dizer que ele estava entre os seus 20 e 30 anos. His father was Jonathan. Seu pai era Jonathan, His grandfather was Saul. seu avô era Saul. And he was of the house of Saul, as I have said. He is of the house of Saul. E ele era da casa de Saul, era descendente de Saul. So he considered himself an enemy of David. Assim, podemos considerá-lo um inimigo de Davi. David will be against me. Ele pensava, Davi vai estar contra mim. I know that David is going to come to the throne. Eu sei que ele está indo para tomar o seu trono.
He's going to be in the place as king. Ele vai estar no seu lugar como um rei. But I know the way my grandfather has dealt with him. Mas eu sei como meu avô tratou dele. And I'm going to stay out of his presence. E eu vou me ausentar da sua presença. I'm going to remain away from him. Vou me manter distante dele. Because he was afraid to meet David. Porque ele estava com medo de ter que enfrentar a morte. So turn with me to 2 Samuel. Então vamos abrir em 2 Samuel, chapter 9. Capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. And we will read a few verses here. Vamos ler alguns versículos aqui. Verse 1. O versículo 1, começando do versículo 1. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? The enemies have been put down. Os inimigos foram eliminados. He has peace and quiet. Ele tem paz e quietude. And he looks around. E ele olha à sua volta. And his heart is filled with benevolence. E o seu coração cheio de benevolência. He has a desire to show kindness. Tem um desejo de mostrar bondade to his enemies. Aos seus inimigos. And he asks the question. E ele pergunta, faz essa pergunta: Is there one left of the house of Saul? Há alguém que ficasse da casa de Saul? That I might wreak vengeance upon him? No. Para que eu possa derrubar minha vingança sobre ele? Não. That I may show the kindness of God to him. Para que eu possa mostrar a bondade de Deus para ele. And that's what God wants to show to you tonight. E isso é o que Deus quer mostrar para você hoje à noite. The kindness of God. A bondade de Deus. After all that you have done and I have done. Após tudo que você e eu fizemos, God is not against you. Deus não está contra nós. He is for you. Ele é por você. He that spared not his own son. Ele não perdoou o seu próprio filho, but delivered him up for us all. Mas entregou. God is interested in your blessing. Deus está interessado na sua bênção. He doesn't want to be your judge. Ele não quer ser seu juiz. He wants to be your savior. Ele quer ser seu salvador. And so he looked around. Então ele olha à sua volta. And he asked the question. E ele faz a pergunta: Who is left of the house of Saul? Quem é deixado da casa de Saul? Well, you know that Saul and Jonathan, his son, bem, vocês sabem que Saul e seu filho Jonatas fell in battle. Caíram em batalha, morreram. At the end of their lives. No fim da vida deles. They were defeated by the Philistines. Eles foram vencidos pelos filisteus. And Jonathan's body was nailed to the wall. E o corpo de Jonatas foi pregado numa parede. This is his son. Esse é seu filho, Mefibosete, the son of Jonathan. O filho de Jonatas. You know, Jonathan was a close, loving friend of David. Você sabe que Jonatas era um amigo bem próximo e que gostava muito de Davi. His heart was won by David's victory. O coração dele se regozijou pela vitória de Davi. As he saw the giant's head come off, quando ele viu a cabeça do gigante ser cortada fora, he rejoiced. Ele se regozijou nisso. It was deliverance for him. Isso era liberdade para ele. From the power of Satan. Era livramento do poder de Satanás. Prefigured in Goliath. Prefigurado em Golias. But now David looks around. Mas agora Davi olha à sua volta. Where is that person? Onde está essa pessoa? That I can bless. Que ele gostaria de abençoar. So someone tells him. Então assim alguém diz para ele. Verse 2. Versículo 2. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi e disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. And so David is looking for that person. Assim,
Davi está procurando por aquela pessoa. And he finds out where he is. E ele acaba encontrando onde ele está. And he wants to bless him, E ele quer abençoá-lo. even though he was of the house of Saul. Mesmo tendo sido essa pessoa descendente de Saul. David could have punished him. Davi poderia puni-lo, He could have taken his life, podia até tirar a vida dele, because Mephibosheth was heir to the throne. porque Mefibosete era o herdeiro do trono. But David said, I want to show kindness to him. Mas Davi falou, eu quero mostrar bondade. If you look back in the book of Samuel to chapter 4, Se nós olharmos no segundo livro de Samuel, capítulo 4, you'll find how Mephibosheth was in this condition. você vai encontrar por que Mefibosete se encontrou nessa posição. Chapter 4, verse 4. Capítulo 4, versículo 4. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram a Jezreel. E sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. Now Mephibosheth was lame on both his feet. Assim, Mefibosete era manco de ambas as pernas. He was a cripple. Ele era aleijado. He couldn't walk like other boys could. Ele não podia andar como outros meninos andavam. He couldn't run a race. Ele não podia correr, He couldn't climb a mountain. não podia subir uma He montanha. was a cripple, Ele era um aleijado. a helpless person. Uma pessoa totalmente sem esperança. But how did he become a cripple? Mas como ele se tornou Well, we aleijado? read it. The nurse picked him up, Nós acabamos de ver isso. and David was in the area, A serva pegou ele, e Davi estava por perto, na and área, she reasoned. e ela pensou consigo: Saul was against David, Saul era contra Davi, so David will be against Saul. assim Davi vai ser contra Saul. And I'll take this child away from the danger, E eu vou pegar essa criança e tirar ela fora de perigo, because he's going to bring vengeance. porque ele vai trazer vingança. And as she picked up the child and ran with him, E assim, quando ela pegou essa criança e saiu correndo com ele, she dropped him, ela o derrubou. and he was lame on E ele both se his feet. tornou aleijado. I don't think he ever walked again. Nunca mais iria andar. But David was coronated. Mas Davi foi coroado. He had the crown put on his head. Ele tinha aquela coroa colocada em sua cabeça. Everyone rejoiced. Todo mundo se regozijando. God save the king. Deus salve o rei. He was God's rightful man. Ele era o homem certo que Deus escolheu. But Mephibosheth was not there. Mas Mefibosete não estava lá. He stayed away from David. Ele ficou distante de Davi. He was afraid. Ele estava com medo. He reasoned the same way as his nurse did. Ele raciocinou do mesmo modo que aquela serva raciocinou. David is my foe. Davi é meu inimigo. And you know, friends, people have that same thought about God. E você sabe, meus amigos, o povo, as pessoas têm o mesmo pensamento a respeito de Deus. But man is against God. Mas na verdade, o homem é que é contra Deus. But God is not against you. E Deus não é contra você. In fact, in the Word of God, we don't have the expression of God being reconciled to man. De fato, nós não temos na palavra escrito que Deus veio conciliar-se com o homem. Man needs to be reconciled to God, O homem precisa ser reconciliado com Deus. as we read in Colossians chapter 1. Como nós vemos em Colossenses capítulo 1. Reconciled by the blood of his cross. Reconciliado pelo sangue da sua cruz. Reconciled to God by the death of his son, Romans 5. Reconciliado com Deus pela morte de seu filho. But God doesn't need to be reconciled to us, Mas Deus não precisava se reconciliar com a gente. because his heart is full of love.
porque o coração dele estava cheio de amor, from a past eternity. desde a eternidade passada. Redemption was no afterthought with God. Redenção não foi um pensamento posterior que Deus teve. God knew what man would do. Deus sabia o que o homem ia fazer. And in a past eternity, E na eternidade passada, Christ was set apart Cristo foi separado to accomplish the work of redemption. para cumprir a obra de redenção. The origin was in the heart of God. A ordem estava no coração, vinha do coração de Deus. God's love for you, O amor de Deus por você. God's love for rebellious man O amor de Deus por um homem rebelde was flowing out estava fluindo to whosoever. para qualquer um. It was always there, Sempre esteve lá. but it didn't have its full expression Mas ainda não tinha tido a sua expressão completa. until Christ died on the cross. Mas quando Cristo morreu na cruz, The full manifestation a completa manifestação the love that was in the heart of God. do amor que estava no coração de Deus, It was there even before the cross, que estava lá mesmo antes da cruz. but God demonstrated it Mas Deus demonstrou isto marvelously maravilhosamente in the death of His Son. na morte de seu filho. So, dear friend, God is not against you. Assim, meu amigo, Deus não é contra He você. loves you. Ele te ama, However, He hates sin. embora ele odeie o pecado. Many times we hear God loves the sinner. That's Muitas true. vezes ouvimos, Deus ama o pecador, isso é But verdade. He hates sin. Mas ele odeia o pecado. And you know the verse very well. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him. E todos vocês conhecem bem o versículo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. So, man has the thought that God is against him. Assim, é o homem que tem esse pensamento de que Deus está contra But ele. that's the lie of Satan. Essa é a mentira de Satanás. God desires your blessing tonight. Deus quer a sua bênção hoje à noite. Some people say to me, you do your part and God will do His part. Algumas pessoas dizem para mim, você faça a sua parte e Deus vai fazer a parte dele. We've done our part. Nós fizemos nossa parte. We've sinned against the Lord. Nós pecamos contra a Deus. We're burdened with sin. Nós estamos com o peso do We're pecado. lost in our sins. Nós estamos perdidos nos nossos We're pecados. guilty before God. Culpados diante de Deus. We're helpless like Mephibosheth. Somos inúteis como Mefibosete. We can't do anything to please God. Não podemos fazer absolutamente nada para agradar a Deus. Everything comes from the heart of the Lord. Tudo sai do coração de Deus. And as we go on with our story, E assim, continuando a nossa história, Christ came to where you are. Cristo veio aonde você está. And one day Mephibosheth got a message. E uma vez, Mefibosete recebeu a mensagem. There was a royal messenger E houve um mensageiro real, dressed in royal apparel. vestido com um uniforme real. Mephibosheth, Mefibosete, you are called to David's presence. você está sendo chamado para estar na presença de Davi. His conscience began to work. E a consciência dele começou a trabalhar. Why Por quê? does David want me? Por que Davi que precisa de mim? Why does he want, what does he want to do with me? O que ele vai querer fazer comigo? I know that I belong to the house of Saul, Eu sei que pertenço à casa de Saul, although I didn't oppose him. embora eu não tenha me oposto a ele. I was not there when he was coronated. Eu não estava lá quando ele foi coroado. So David sent and fetched him, going back to chapter 9. Vamos voltando ao capítulo 9, Verse 5. versículo 5. Então mandou ao rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. You know what Lodebar means? Sabe o que significa Lodebar? It means a place of no pasture. Significa um lugar sem pastagem. And in this passage,
we have a marvelous picture of the grace of God. E nessa passagem temos uma maravilhosa figura da graça de Deus. David could have demanded his life. Davi poderia ter requerido a vida dele. But here he is reaching out Mas aqui ele está buscando in the goodness of his heart. pela bondade do seu coração. And Mephibosheth was in a place of no pasture. E Mefibosete estava num lugar onde não havia pastagem. Are you trying to find happiness in this world? Você está tentando encontrar felicidade nesse mundo? There's nothing in this scene of misery Não há absolutamente nada nesse cenário de miséria and sin e pecado that can give you true happiness. que possa te dar felicidade verdadeira. It will lead to bitter disappointment. Vai levar você a um amargo desapontamento. There are pleasures in sin Há prazeres no pecado, for a season, por um momento, for a short time, por um pequeno tempo, but there's judgment after. mas há juízo depois. If you accept Christ as your Savior tonight, Se você aceitar a Jesus como seu Salvador esta noite, you'll have the forgiveness of sins. terá o perdão dos seus pecados, You'll have eternal life. terá a vida eterna, You'll have a home in the glory. terá um lar na glória You'll have the companionship of Christ e a companhia da presença de for Cristo the rest of your life. para o resto da sua vida. That corn of wheat fell into the ground and died, Aquele grão de trigo caiu no chão e morreu and it brought forth much fruit. e pôde gerar muitos frutos. So, dear friends, tonight the Lord wants to have you. Assim, meu querido amigo, In the esta glory. noite o Senhor quer ter você If he had lá not- na glória. If he had not gone to the cross, Se você não foi até a cruz, he would be alone for all eternity. você vai ficar sozinho por toda a eternidade. He could have entered into the presence of God. Você podia se aventurar e entrar na presença de Deus. He did so, but he did not go until he had finished the work of Calvary. E ele não fez isso enquanto não completasse o trabalho na obra da cruz. He entered the glory Entrou a glória as a man como um homem, with the spoils of his victory com todo o lucro da sua vitória. and the words, "It is finished." E a palavra, está consumado. God was satisfied with that work. Deus se satisfez com essa palavra. He raised him from the dead. O ressuscitou dentre os mortos. He exalted him to the glory. Exaltou a glória. The tomb was opened, A tumba foi aberta. not to let Christ out, Não para deixar Cristo sair, but to let you look in. mas para você poder olhar lá dentro. An empty tomb. Um túmulo vazio. Christ is at the right hand of God, Cristo está à mão direita de Deus. and he's a savior for sinners tonight. E Ele é um salvador para pecadores esta noite. Will you come to him? Você virá para Ele? Well, Mephibosheth came tremblingly Bom, quando Mefibosete veio todo tremendo into the presence of David, na presença de Davi, and David called him by name. e Davi chamando-o pelo nome, Mephibosheth on his face before David. Mefibosete jogou seu rosto, né, de frente, se abaixou diante dele. And he said, "Behold thy servant." Aqui está o seu servo. You know, that's the thought in man's heart. Esse é o pensamento no coração do homem. I can do something to please God. Eu posso fazer alguma coisa para agradar a Deus. I'll turn over a new leaf. Eu vou virar a página, uma nova página. I'll become religious. Vou me tornar religioso. I'll start to go to church. Vou começar a ir para a igreja. Surely I can improve my life Por certo, eu vou poder melhorar minha vida. so that God will accept me. E assim Deus irá me aceitar. That's what Cain did. Isso foi o que Caim fez. Cain had no sense of his lost condition. Caim não tinha nenhuma noção da sua ambição, do que perdeu com a sua ambição. He overlooked the fall, Ele quis passar por cima da queda and he came into the presence of Jehovah e veio na presença de Jeová with the work of his own hands. com o trabalho da sua própria mão. And you know what happened? E vocês sabem o que God aconteceu. refused him. Deus não aceitou. Why? Por quê? Because he attempted to approach God by his own good works.
porque ele tentou se aproximar de Deus por meio das suas boas obras. But Abel was different. Mas Abel foi diferente. They were both sinners. Ambos pecadores, They were both had the same opportunity. tinham a mesma oportunidade, But Abel mas Abel put a sacrifice between him and God. colocou um sacrifício entre ele e Deus. He put his faith in that sacrifice, E ele botou a sua fé naquele which sacrifício, was a picture of the death of Christ. que era uma figura da morte de Cristo. Have you ever heard a dead man speak? Já ouviu um homem morto que fala? Abel is speaking tonight. Abel está falando hoje. What does he say? O que ele fala? Put between your soul and God the work of Christ, Ponha entre sua alma e Deus a obra de Cristo. the blood that was shed. O sangue que foi derramado. Cain has nothing to say. Caim não tinha nada para dizer. He's in a lost eternity. Está na eternidade perdido. He went out from the presence of God Saiu da presença de Deus and he tried to make himself happy. e tenta fazer-se mais feliz. He built a city. Construiu uma cidade He introduced music and science and literature. e ele introduziu então a música, a ciência, a literatura, Without God. sem He Deus. didn't want God in his life at all. Não queria Deus na vida dele de modo algum. And people are living that way today. E hoje tem gente vivendo assim. Their language is, depart from us, we do not desire the knowledge of thy ways. A palavra é, afasta da gente, nós não queremos saber desse caminho que você está querendo mostrar. Now we want to finish the story of Mephibosheth Mas vamos terminar essa história de Mefibosete. before we conclude, Antes de concluir, because it's a beautiful story. porque é uma maravilhosa história. And we see here in chapter 9, Vemos aqui no capítulo 9, David said, fear not. Davi disse, Verse 7, no versículo 7, I will surely show thee kindness for Jonathan thy father's sake. não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai. And so God will show you kindness for Jesus' sake. Assim Deus mostrará bondade por causa de Cristo Jesus. What is the kindness of God? O que é a bondade de Deus? How would you explain it? Como você explicaria ela? The kindness of God is the gift of His Son. A bondade de Deus é a entrega de seu filho, Sending His beloved one, enviando o seu amado, who was in His bosom from a past eternity, que estava no seu seio desde antes a eternidade passada. took manhood into union with Himself, Tomou a humanidade em união consigo mesmo. emptied Himself of all that glory, Se esvaziou de toda aquela glória, not of His deity, não da sua deidade, but all the outward glory He had. mas de toda a glória externa que ele He apresentava. could put His hand on the treasures of the universe, Ele pôs a mão em todos os tesouros de todo o universo. because He was the creator of it. He was the creator of Pois everything. ele era o criador de todas essas He coisas. entered this world in manhood. Ele entrou neste mundo em humanidade. For the first time, the angels saw their creator. Pela primeira vez, os anjos viram o seu criador. But that was not the complete kindness of God. Mas essa não era There's more to it. não era a bondade completa de Deus. That blessed one, the Lord Jesus, went to the cross. Aquele bendito Senhor Jesus foi à cruz. He had a body capable of death, Tinha um corpo capaz de experimentar a morte, but not subject to death. mas não sujeito à morte. He could have gone back to the glory Ele poderia voltar para a glória apart from the cross. sem ter passado pela He cruz. could have called for a thousand angels to take him down. Ele podia chamar por 1000 anjos para tirá-lo de lá, But in love, mas em amor, in unspeakable grace, uma graça que não se pode explicar, He went to the cross. ele foi àquela cruz. And I want you to gaze at the cross tonight. E eu quero que você ponha os seus olhos, admire essa cruz. Essa Nothing noite. else will produce repentance in your heart like that. Nada vai produzir arrependimento em seu coração como isso. Like Mephibosheth, Como Mefibosete, he was bowed in the dust. ele estava
prostrado até o pó, at the overwhelming grace of David. pela graça extasiante How de could Davi. you? And he said, "How can you look upon a dead dog like me?" E ele disse, como você pode olhar para um cachorro morto como eu? But David said, "Fear not." Mas Davi disse, não tema. And he brought him into his palace. E trouxe Mefibosete para o seu palácio. Why could David say, "Fear not"? Por que Davi podia dizer, não tema? Well, we look at the cross and we see Christ dying, Bem, nós olhamos para a cruz e vemos Cristo morrendo, paying the price pagando o preço for our sins. por nossos pecados. I said when I was in India, Eu disse que quando eu estava na Índia, you go to the bank você vai ao banco, and you see two columns. você vê duas colunas. One is the debit side, De um lado está o débito, the other is the credit side. do outro lado é o crédito. I say to the people in India, my debit side was very long. E eu digo pro pessoal lá na Índia, a minha coluna de débito era muito longa. Pages and pages. Páginas e mais páginas. There was nothing on the credit side. E não tinha nada no crédito. But the work of Christ, Mas a obra de Cristo, the sufferings that he endured, os sofrimentos que ele sofreu, que ele passou, canceled the debt. cancelou a dívida. Now it is completely settled Agora está totalmente acertado through the work of Calvary. pela obra do Calvário. And now in his grace, E agora em sua graça, he is adding to the credit side. ele está adicionando do lado do crédito. Everything you do for Christ, brethren, Tudo que você faz para Cristo will be recorded. vai ser anotado. Cup of cold water Um copo d'água will not lose its reward. não vai perder a sua recompensa. Any little act of devotedness Um pequeno ato de devoção is recorded é anotado and will be rewarded. e vamos receber But o prêmio. what happened to Mephibosheth? Mas o que aconteceu com Mefibosete? He was brought from Lo-debar, a long distance away. Ele foi trazido de Lodebar, uma distância longa ali, He tasted the grace of David. provou um pouco da graça de Davi. And if you had gone into the dining room, E se você entrasse na sala de jantar, Mephibosheth would have had a royal robe on, Mefibosete tinha uma vestimenta real. and at every meal he was present. E em cada alimento, cada jantar que Davi tinha, ele estava presente. He wasn't Mefibosete. changed in himself. Ele não mudou em si mesmo. He still had the lame feet, Ele ainda tinha os pés tortos, but they were underneath the table. mas estava embaixo da mesa. So he enjoyed the company of David. Ele pôde regozijar na companhia de He Davi. was there at every meal. Em cada comida, His heart was touched. seu coração era tocado. His heart was won. Seu coração era desejoso In loyalty to David. de, In love to David. de lealdade a Davi. In closing, I just want to Encerrando, mention the end of the story. eu quero mostrar como termina essa história. What I want to say before I proceed, Mas eu gostaria de dizer, antes de continuar, this is a picture of how God will receive you. essa é uma figura de como Deus vai receber você. His heart goes out to you tonight. Seu coração vai alcançar você essa noite. You have a debit, a large debit, Você tem um débito imenso, and God knows all about it. e Deus sabe de todos eles. Everything is recorded. Tudo está lá guardado, You gravado. refuse Christ, Se você recusar a Cristo, and the books will be opened os livros serão abertos um dia, at the great white throne. no grande trono branco. There your life is recorded. Ali sua vida estará gravada. Every thought, Cada pensamento, every word, cada palavra, every act cada ato recorded gravado in the books. nos livros. And another book, the book of life. E tem um outro livro, Your name is not there. o livro da vida, e o seu nome não está lá. Your destiny is the lake of fire. Seu destino é o lago de fogo.
Well, coming back to Mephibosheth. Mas vamos voltar então a Mefibosete. David was a good king, Davi era um bom rei, but he was a poor father. mas um pobre pai. He had a lot of trouble in his life. Ele teve muito problema na sua vida como pai. He had some bitter reaping to do. Ele tinha muitas colheitas amargas para fazer. And here's a little word for those of us who are believers, and there are many here tonight. E essa é uma pequena palavra para os que são crentes aqui, eu sei que tem muitos aqui essa noite. His son Absalom rose up in rebellion. Seu filho de Davi, Absalão, se levantou em inimizade contra ele. He usurped the throne. Usurpou o seu trono. He drove his father David out. Mandou seu pai Davi para longe. David was a fugitive. Davi era um fugitivo. He had to flee for his life Teve que fugir por sua vida. with some of his friends. E com alguns de seus amigos. And he crossed over the brook Bezor there, you remember? E ele cruzou o riacho de Bizorder. But he had to flee from Jerusalem. Mas ele teve que fugir de Jerusalém. But the time came when God restored him back to his home. Mas chegou o momento em que ele foi restaurado de volta ao seu lar. But while he was out there Mas enquanto ele estava lá fora, in the wilderness, no deserto, Mephibosheth prepared for him Mefibosete preparou para ele an abundance uma abundância of food de comida, because he was hungry with his people. porque ele estava com seu povo passando fome. But Ziba Batseba, was a deceiver. who was? Ziba. Ziba He was era um enganador. He was a deceiver. Ele enganava. And he intercepted the food. E ele interceptou essa caravana com And he com took comida it to David. e levou a Davi. But it was really Mephibosheth who prepared it. Mas na realidade, quem preparou essa comida tinha sido Mefibosete. So he was a dishonest character. Ele tinha um caráter desonesto. But when David returned, Mas quando David retornou, he said to Mephibosheth, ele disse a Mefibosete: Mephibosheth, why didn't you come with me? Mefibosete, por que você não veio comigo? He says, I saddled my ass. I wanted to go, Ele falou: eu preparei o meu animal, mas eu queria ir, but I'm not able to walk. mas eu não podia andar. So if you turn to the 19th chapter of 2 Samuel, Assim, se nós formos no capítulo 19, find the verse here. 19th chapter of 2 Samuel, verse 24. versículo 24. 2 Samuel 19, 24. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado os seus vestidos desde o dia em que o rei tinha saído, até o dia em que voltou em paz. Mephibosheth was loyal to David. Mefibosete era leal a Davi. Everyone in Jerusalem knew that he belonged to David. Todo mundo em Jerusalém sabia que ele pertencia a Davi. He had no part in the merriment of Absalom. Ele não tinha nada a ver com a tramóia que Absalão fez. And all the glory of him and his partners. E nem da glória que ele tinha com os seus parceiros. Mephibosheth had no part in that. Mefibosete não tinha nenhuma parte com ele. He was a stranger to all of that. Ele era um estrangeiro quanto a isso. He was loyal to David. Ele era leal a Davi. When everyone else was against David, Quando todo mundo estava contra Davi, Mephibosheth remained faithful, Mefibosete se manteve fiel. as faithful as steel. Tão fiel quanto o aço. But when David returned, Mas quando Davi retornou, he found out ele descobriu that Mephibosheth was faithful to him. Mefibosete era fiel a ele. And he didn't want the land. Ele não queria a terra. He wasn't interested in the earthly honors. Ele não estava nem um pouco interessado
nas honras terrenas. He wanted to have David. Ele só queria Davi. His heart was attached to David. Seu coração estava ligado com Davi. And you know, brethren, we live in a world that has rejected the true king. E vocês sabem, amigos, que nós estamos num mundo que rejeitou ao rei. We still follow a rejected Christ. Ainda seguimos um Cristo rejeitado. God would have us to be faithful Deus nos quer fiéis to the Lord Jesus. ao Senhor Jesus. He's coming back. Ele voltará. He's going to have his kingdom. Ele vai estabelecer o seu reino. He's going to reward those who suffer with him. Ele vai recompensar aqueles que sofreram por ele. Mephibosheth here was rewarded. Como Mefibosete aqui foi recompensado. Not with the things of this world, Não como coisas desse mundo, but the presence of David. mas com a presença de Davi. Communion with him. Comunhão com ele. Well, may the Lord help us Que o Senhor possa nos ajudar to be faithful a ser fiéis until the Lord returns, até que o Senhor volte. when he will have his rightful place. Onde ele terá então o seu lugar de justiça. So as we conclude our meeting, Assim, ao encerrar essa reunião, again we say, outra vez dizemos: this is a beautiful picture esta é uma figura maravilhosa of the grace of God da graça de Deus, that is reaching out to you tonight, que está tentando alcançar você esta noite, offering you a full and free salvation oferecendo uma completa e livre salvação, as a result of the work of Calvary. que é resultado da obra no Calvário. Though it was your sins that caused Christ that suffering, Sabendo que os seus pecados causaram todos aqueles sofrimentos. there is forgiveness Tem perdão and pardon e ele está desculpado. and redemption E há redenção through that work of Calvary. por meio daquela obra no Calvário. Faith is the hand that reaches out Fiel é a mão que se estende and appropriates what God supplies. e se apropria daquilo que Deus suprir. May you reach out the hand by faith, accept Christ, Assim, agarre a mão de Deus, aceite a Cristo, and have communion with Him tenha comunhão com Ele, at His table à mesa dele, for time and for all eternity. para o tempo presente e por toda a eternidade.